Daniela Lopes, um dos rostos do futebol feminino em Portugal, está no Jogo de Palavras. Daniela, muito obrigada por teres aceito o nosso convite aqui no Atleta. Já não é a primeira vez que estás connosco. Não, já é a segunda vez. Obrigada eu pelo convite novamente. Obrigada. Daniela, olha, acho que podíamos começar para também te dar a conhecer, por falar um bocadinho do teu percurso geográfico, digamos assim, porque nasces em 1996, desculpa, não és nem de Braga nem de Guimarães, mas a verdade é que estás muito ligada a estas duas cidades, no teu desenvolvimento pessoal e profissional, sobretudo. Agora resides em Braga, mas gostava de te perguntar de que forma o facto de teres crescido nestas duas cidades que são tão diferentes e com valores tão fortes também contribuíram um bocadinho para a construção da tua personalidade e na tua profissão. Que significado estas cidades têm hoje, que já passaram alguns anos, no estado em que estás atualmente, profissional e pessoal? Assim, isto é um bocadinho difícil nós falarmos destas duas cidades, não é? Pela rivalidade. É verdade, antes das câmaras se ligarem. Ainda por cima estou dentro daquilo que é o desporto e às vezes as pessoas são um bocadinho teimosas e não abrem a mente neste sentido. E tu sentes isso no teu dia-a-dia, no que diz respeito ao trabalho, digamos? Portanto, eu vivi em Guimarães durante 7 anos da minha vida. Com que idade foste viver para Guimarães? Eu fui viver para Guimarães com 15 anos. Pois, eras muito nova. Eu era muito nova. Embora na altura, quando tenha ido para lá, tenha ido para um colégio de freiras, mas tens contacto com a cidade, com certeza, logo e com as no ano a pessoas, seguir eu fui viver sozinha e portanto isso obrigou-me, ou seja, com 16 anos vives sozinha numa cidade, portanto eu venho de Mirandela, que é uma cidade, né? Que não tem nada a ver, obriga-te a crescer. Ainda por cima eu vivi em Guimarães, mas estudava em Famalicão, em Ribadave. Portanto, obrigava-me, e viver sozinha, com aquela idade, estares num sítio completamente novo, sem ninguém, portanto, obriga-te a crescer. E eu cresci em Guimarães. Portanto tem essa importância, sim, para ti, não é? Portanto, de facto, é giro, claro. Eu faço o meu secundário a viver em Guimarães, e termino a universidade também a viver em Guimarães, só no meu último ano é que eu venho para Braga. Em desporto, não é? Sim, estudei em FAF, tirei lá a minha licenciatura e só no meu último ano é que eu venho viver para Braga, por causa do trabalho, obviamente. Eu comecei a trabalhar no Braga, na altura eu não tinha possibilidades para ter o meu carro, o meu transporte próprio e portanto ficava muito difícil esta gestão de viver em Guimarães, trabalhar no Braga. Por mais vontade que se tenha. Sim, é verdade. E estudar em FAF, isto era muito... E depois ainda jogo futebol, ainda jogava futebol na altura, no Vila Verdense. Portanto isto ficava aqui, depois passei a jogar ainda no Gil Vicente, Barcelos. Sim. Portanto eu estava aqui, a minha semana era dividida, Guimarães, Braga, um grande esforço mesmo, FAF e Barcelos, então isto não estava a dar para conciliar. E assentas em Braga então? Há uma decisão que tomas no fundo, não é? Também tem a ver com a minha vida pessoal, claro, conheci uma pessoa e também pronto, aproveitei e acabei por vir para aqui. As cidades são completamente diferentes. Sim. Então podemos dizer que uma te marcou muito no teu crescimento, naquilo que é começares a desenvencilhar-te sozinha, no fundo, não é? E foi em Guimarães. E Braga, se calhar, já olhas mais como uma certa importância para o teu percurso profissional, não sei, digo eu, porque como estiveste como dirigente no Sporting Braga, não é? Sim, ou seja, eu começo a minha vida profissional, de facto, aqui em Braga e é aqui que eu faço os meus contactos maiores. Eu já tinha alguns, mas é aqui que a minha vida profissional dá o impulso. É a tua formação académica que te leva ao cargo de estares como dirigente no Sporting Braga? Acaba por ser, sim. Eu estudava em FAF, já tinha aqui alguns... Eu estagiei aqui na Universidade do Minho, em Braga. Na altura, o vice-presidente das modalidades do Sporting Clube de Braga era meu orientador de estágio e na altura surgiu a hipótese de fazermos um projeto dentro do Braga. Então eu passo automaticamente com ele para o Braga e começo lá com um projeto que era o Braga Fit, que se resumia basicamente em ligarmos os adeptos ao clube e fazermos exercício físico. E eu comecei lá no Braga, entretanto, por estar lá dentro, cruzei-me com o presidente, com o António Salvador, algumas vezes, e como na altura eu procurava emprego, eu comecei a acompanhar, na altura, esse vice-presidente nas modalidades, comecei a gostar daquilo que é a gestão desportiva, que foi sempre aquilo que eu quis fazer, e o presidente acabou por simpatizar comigo. E aprendeste muito lá, claro. Sim, eu estive lá durante 4 anos, foi uma aprendizagem brutal. E pronto, estava realmente a fazer aquilo que eu gostava e nem sequer tinha acabado o curso e já tinha a oportunidade de estar num clube como o Braga. Esta pergunta que agora é um bocadinho mais íntima e podes não respondê-la, mas
entre estas oscilações, entre todas estas mudanças de clubes, cidades, como jogadora, ou a trabalhar para o Clube Sporting Braga, por exemplo, e sendo tu uma amante do futebol, e o teu percurso pessoal de vida bem diz o quanto gostas do futebol, há um clube de coração que tu tens? Sim, eu não escondo a ninguém, portanto eu sempre fui sportinguista. Não tens que dizer, é? Sempre fui sportinguista. Entretanto, pronto, quando comecei a trabalhar no Braga, é natural, eu acho que as pessoas também, vivem a instituição também, não têm noção daquilo que é o Braga por dentro. Okay. Ou seja, quando tu começas a trabalhar lá, começas a perceber o que é ser Braga, é impossível não te apaixonar. O bichinho fica, claro. E obviamente que o bichinho do Sporting, até porque na família só eu e a minha madrinha, que é a pessoa mais ligada a mim, é que somos sportinguistas. Também é algo que vos une, é verdade. Há aqui alguma coisa familiar que me une. De educação, daquela herança de casa, sim, que se traz, portanto, claro, de emoções. Eu até trabalhar no Braga nunca fui ver um jogo do Sporting. Portanto, eu vi um jogo do Sporting ao vivo. Graças ao Braga Graças também. ao Braga. Portanto, se me perguntar-te neste momento de que clube eu sou, não te sei responder. Não, sei que sou Braga. Nem precisavas ter respondido. A minha curiosidade era, continua a haver um clube de coração depois de dedicares a tantos clubes de forma profissional, percebes? É mais um bocado essa a minha curiosidade. E é engraçado dizeres que, já agora que falas que és do Sporting, que é um clube que em Portugal é fundamental no que diz respeito a abraçar diferentes modalidades desportivas, e levou-me a esta pergunta. Sei que começas no atletismo, antes mesmo de praticar futebol, não é? Que é engraçado. Atletismo, em que clube é que começaste a praticar ou era na escola? Nem não, sei. Foi em Mirandela, sim. Eu ganhava os corta-matos lá na escola, que a gente fazia, aqueles corta-matos escolares e acabar levezinho, ainda por cima, sim, é fácil, não é? E na altura eu ganhava sempre e pronto, acabei por receber o convite para o atletismo e comecei o meu percurso desportivo no atletismo, e é uma coisa que eu faço, olha, ainda agora eu fui correr de manhã. Pois falo de uma maneira de manteres saudável, sim, digamos, é a tua atividade física. E comecei um bocadinho aí, até porque na altura a minha mãe não aceitava muito o facto de eu jogar futebol e na altura eu mentia, dizia-lhe que ia correr, mas na verdade era... Assim chegavas transpirada com outras... E pronto, e comecei assim. Vamos falar de futebol então. É um dos grandes motivos pelo qual te convidámos hoje. Estamos muito perto até de uma competição mundial feminina. Há uma atribuição de prémios por parte da FIFA às jogadoras, o que acho que é também... É uma luta de todas vocês, não é? Que jogam ou jogaram futebol ou que de alguma forma continuam a contribuir, como é o teu caso. Já vamos falar mais à frente também da tua posição atual no que fazes hoje em dia, no que diz respeito ao mundo do futebol. Mas falando do teu percurso de futebol, é em Mirandela que começas a jogar futebol? Sim, eu comecei no futsal, na altura ainda não havia equipas de futebol, portanto a minha vida foi sempre a andar com a bola. E depois ainda estiveste no Brito? Isso foi quando mudaste para Sim, eu saí de Mirandela, venho viver para Guimarães por causa do futebol, porque fui convidada para abraçar aqui uma equipa, que era na altura o AC Milan em Pevidém. E venho para Guimarães por causa disso. Entretanto, a equipa termina de futebol e eu regresso ao futsal. Eu era fã de uma atleta que se chama Melissa Antunes, e na altura eu trocava algumas mensagens com ela, e acabámos por nos conhecer e ela acabou por me levar com ela para o futsal. Estivemos no futsal durante 4, 5 anos, joguei em Santa Luzia, em Viana do Castelo ainda, e depois pronto, decidi que queria mesmo futebol e vim para o Vila Verdense. Depois de estar no Vila Verdense, fui para o Gil Vicente e venho para o Brito um bocadinho na altura, pela questão do meu trabalho, porque na altura era um bocadinho difícil, há aqui estes conflitos de interesse, trabalhar no Braga, jogar no Gil Vicente. Claro. Na altura ambas as equipas estavam na Primeira Liga, a minha situação profissional também estava cada vez maior e com menos tempo, e acabei por ir para o Brito, uma equipa de Guimarães. Claro. E nesse percurso todo que tiveste a oportunidade, por muito pelo teu esforço, mas pronto, de fazer em diferentes clubes, que imagem tu tinhas do futebol feminino em Portugal? Olha, na altura por todas essas experiências que tiveste. Na altura que eu comecei... Exemplo, se calhar não vias como uma grande possibilidade profissional. Não, eu posso dizer que se calhar eu hoje não sou profissional de futebol, eu tenho um jeito para a coisa, sou rápida, tenho algumas características e se calhar não me dediquei para isso, porque na altura nós não Também tínhamos... não parecia possível, não é? Sim, nós não tínhamos, ou seja, eu comecei a jogar,
eu pagava para jogar. Portanto, isto estamos a falar há 5 anos atrás, eu pagava para jogar. Exatamente. Portanto, eu nunca vivi do futebol em si. Eu sei que agora é possível, mas sabes que o facto de não ter uma base familiar que me suporte não dá para eu ter este risco, e na altura acabei por optar, até porque já estava na Braga a fazer a coisa que eu sempre quis. Mas foi essa tua dedicação ao futebol e que muitos esforços fizeste para poder levar avante essa tua paixão, que te levou também hoje em dia a estares numa posição que acaba por estar associada a algo que tu gostas, não é? Para quem não entende, porque são cargos novos, sobretudo no mundo feminino, quais são, assim, as tuas tarefas ou as tuas missões enquanto agente oficial da FIFA? Qual é o teu principal papel, não é? O meu papel, ou seja, um empresário serve para quê? Para arranjar clubes aos jogadores e arranjar as melhores condições. Portanto, quando falamos de condições, estamos a falar de condições desportivas e estamos a falar de condições financeiras. Portanto, tu és minha jogadora, e o meu trabalho é arranjar-te um clube com as melhores condições e um clube que seja ao teu nível, digamos assim. E procurar que tu evoluas nesse sentido, ou seja, hoje estás no Brito, amanhã que passes a ir para o Gil Vicente, com outras condições, e que chegues ao Benfica, que neste momento é o auge do futebol. Tem muito de detectar também talentos, não é? Sim, sabes que eu sempre tive olho para a coisa, e para mim ir ver um jogo de futebol, além de ser prazer porque gosto de o fazer, eu rapidamente consigo perceber se a jogadora tem ou não características normais de um jogador de futebol. Depois eu relaciono muito a parte mental, as reações dentro de campo, e o facto também de jogar e de estar no meio facilita-me muito esta questão, e uma das coisas que eu tenho dito é que eu agora gostava de experimentar o mundo dos homens, porque acho que no mundo das mulheres já é, sabes, já é mais... E há mulheres no mundo dos homens a fazer esse trabalho? Sim, já começa a existir. Em Portugal, inclusive? Em Portugal ainda não, mas fora já começa a existir, e pronto. É um dos desafios que eu tenho, é começar um bocadinho por aí. E há de ser possível, claro. Também estás no círculo certo, não é, para que essas coisas aconteçam. Daniela, de certa forma, esta tua missão, que agora acabaste por explicar melhor o papel que desempenhas, fazes com um gosto e uma certa nostalgia, no sentido em que gostavas que também o tivessem feito por ti, enquanto jogavas futebol? Sim, eu penso muito. Eu quando às vezes vou falar, portanto, eu quando vou reunir com as minhas atletas, normalmente reúno com os pais, apresento-lhes aquilo que é o meu projeto e a forma de trabalhar. E claro, obviamente que eu penso, podia ter sido eu a estar ali, e se calhar teria aproveitado as coisas de outra forma. Mas pronto, acho que as coisas, nada acontece por acaso. Eu estou feliz, estou ligada ao futebol, que foi assim, aquilo que eu sempre quis. Portanto, o meu objetivo era ser jogadora de futebol, e depois de jogadora de futebol ser diretora de futebol. Já o consegui. Agora sou agente de futebol, que nunca pensei. E pronto, e o caminho vai continuar a abrir-se, claro, com dedicação e trabalho, isso há de continuar a acontecer. Que mensagem tu poderias deixar a meninas que vão ver esta entrevista e gostavam de poder jogar futebol de uma forma mais profissional, e que agora parece começar a ser cada vez mais possível? Que conselhos, que orientação, depois de toda a tua experiência que tu tiveste, o que é que achas que é fundamental essas pessoas terem em mente, não é? Como essencialmente que não se deslumbrem com o pouco que vão conquistando, porque no futebol nós vivemos um momento, e o futebol não dura para sempre, e essencialmente isso, não se deslumbrem, trabalhem e foquem-se nelas próprias, no trabalho, naquilo que elas querem, naquilo que elas ambicionam, e tudo o que é extra campo, que seja para toda a gente menos para elas. E tu não deslumbras coisa nenhuma, porque olha, estava a olhar para ti, agora estavas a falar de não deslumbrar, e sinto essa tua mensagem de facto como sincera, porque estava a pensar num pedaço de uma entrevista tua que vi, que também deste aqui no canal há 2 anos atrás, em que tu falavas, e há bocado estavas a falar que fazias o atletismo, na verdade jogavas futebol. Lembro-me de contares uma história em como te escondias o teu equipamento, não era? Para não chegar a casa. Sim, com na altura os meus pais não aceitavam nada bem. E eu estava diz, a estratégia que eu tinha era, eu levava o equipamento quando ia para a escola na mochila. Eu tinha lá uma rotunda perto do meu bairro, eu vivia num bairro,
E pronto, quando a gente vive num bairro, a gente já sabe, aquilo claro, é meu e não tocas. Conheces os vizinhos. Ainda por cima eu era a líder ali do grupo e eu deixava ali escondido o equipamento, e quando ia para o treino de atletismo, tinha o equipamento do treino. Mas sabes porque é que eu estava-te a falar dessa história? Porque eu quando eu ouvi, aliás, esse pedaço da tua história, eu pensei assim, caramba, hoje a Daniela é uma empresária. Imaginá-la como empresária e há uns anos atrás a esconder o equipamento, foi graças a essa paixão e a todo esse desejo, essa força de vontade, porque esconder o equipamento para poder continuar a jogar futebol diz muito daquilo que era o teu desejo, não é? E a tua vontade e a tua determinação. Eu digo, pá, ela conseguiu, ela superou-se, levou avante. Quando eu te falo disto que eu senti, não é? A ouvir esta tua história. E se eu te pedir para tu fazeres um exercício, e que já o deves ter feito com certeza, de pensar para trás tudo aquilo que tu passaste e hoje o estado em que te encontras, que sentimentos, que ideias te vêm à cabeça? O que é que tu pensas sobre esse percurso? Tu podes não acreditar, mas eu não digo todos os dias, porque há dias que eu não tenho tempo para pensar, mas sempre que tenho um bocadinho para pensar naquilo que estou a viver... Sim, se estás desocupada de alguma coisa, claro. Penso sempre nisso. Portanto, penso sempre naquilo que me fez chegar até aqui, nas coisas que eu passei, porque passei muita coisa, e penso, ok, eu estou a desfrutar um bocadinho daquilo que foi toda a minha persistência e capacidade de ter chegado até aqui, e, portanto agora tenho que usufruir disto. E achas que é por isso que tomaste, porque eu gostava de saber o que é que leva, não é, a essa tua decisão, achas que é exatamente por isso, por essa importância que dás a esse percurso, que te levou a contar também a tua história mais pessoal, a torná-la de certa forma um pouco pública? Sim. Porque podias não tê-lo feito. Repara, sim, o teu trajeto estava lá, tu fizeste tudo o que tinhas a fazer e o que a tua consciência e coração te impulsionou, podias não ter contado a história e ter as mesmas coisas que tens, sim, porque foi tudo a partir de ti, e no entanto decidiste contá-la. Porquê que contaste a história? Eu acho não, tenho a certeza, principalmente quando eu transito de Mirandela aqui para a zona do Minho, que é uma zona maior, as pessoas tendem muito a falar, pronto, e quem conta um ponto acrescenta um ponto. E portanto, eu para não se criar, eu na altura eu tinha vergonha e tinha até medos de falar, mas depois percebi, esta é a minha história, portanto, eu como toda a gente... Se está tanta gente a falar, mais vale eu dizer como é que sinto. A minha história é esta, eu não tenho que ter vergonha dela, portanto, as pessoas, cada um tem a sua história, certamente tu tens a tua história para ter chegado aqui também, umas mais difíceis que outras, é verdade. Eu conheci muitas meninas durante os colégios, eu tive em colégios, partilhei quartos com meninas com problemas muito maiores que eu e, portanto, o meu problema à beira delas é mínimo. Portanto, eu tomei uma decisão, fui sair de casa na altura, fui retirada pela proteção de menores, sim, vivi momentos complicados, sim, mas faz parte da minha história. Eu nem queria abordar, como é que eu te vou explicar? Eu nem queria que tu contasses, a minha curiosidade era mesmo de perceber o que é que te levou a contá-la, porque, portanto, ela é conhecida e não temos que estar aqui hoje a explorar muito. Foi mais um bocadinho, sabes, porque eu aparecia, mas de onde é que ela aparecia? Ela está no Braga, mas nem tem família em Braga, vive sozinha, mas de onde é que ela... é a minha história. Enfrentaste, sim. É quase dar um ponto final também, não é? Sim, portanto, esta é a minha história, está tudo bem, estou aqui, cheguei aqui e que sirva de exemplo para outras meninas que tenho muito contacto com meninas de colégios que muitas vezes me procuram, que viveram comigo e às vezes procuram-me, a Daniela, eu estou aqui para ajudar, e acho que as pessoas têm que olhar para nós como um exemplo, e aquilo que eu tento passar às minhas meninas, que eu continuo-lhes a chamar minhas meninas do colégio com quem vivia, é este, se eu consegui, tu também consegues. Ajuda a descomplicar um bocadinho, não é? Sim. A parte mais... não é dramática, a parte mais triste das coisas, não é? Ajuda a descomplicar um bocadinho. E quando tu começas a falar com mais naturalidade, as coisas começam... Porque se tu escondes... mas porque é que vives sozinha? Porque é que eu vou estar a esconder? Vivo sozinha porque não tenho relação com os meus pais, porque fui retirada de casa e está tudo bem, e é a minha história e está tudo bem. E ponto final, acho que é um bocadinho por aí. Pronto, e quando tu começas a aceitar, houve uma fase obviamente que eu não aceitava, quando eu comecei a aceitar, as coisas estão naturais e está tudo bem e a vida seguiu e pronto. Mesmo. Sim. Calaste-me, Daniela. Não, estou a brincar. Vamos passar a uma parte um bocadinho mais ligeira, que eu acho que também ajuda quem nos estiver a ver para te poder conhecer um bocadinho melhor. Coloquei na mesa alguns cartões e o que é que eu te ia pedir? Vira os cartões, lê a pergunta e responde. Não são perguntas íntimas, são um bocadinho pessoais, mas que são no fundo para também te dar a conhecer. Pode ser? Mas sou eu que tiro? Sim. Okay.
Vamos inverter aqui um bocadinho os papéis agora, até porque a protagonista és tu. Que defeitos menos gostas nos outros? Epá, mentiras, não consigo. É aquela coisa que não consigo. Epá, então? Não dá mesmo. Pronto, vamos ao próximo cartão. Bora. Qual a frase ou palavra que melhor te define? Isso não é fácil, responder só com poucas. Não, eu tenho uma que acho que é a persistência. Portanto, eu quando quero uma coisa, quando acho que é possível, eu sou... A persistência está sempre... Até... Mas apesar da persistência, também precisamos muitas vezes de contar com os outros. E por acaso até tinha esta curiosidade, passei rapidamente para os cartões, mas gostava de ter perguntado, quando me falaste da questão de como te contar a história, ajuda a descomplicar e a não falarem mais do que aquilo que tem que ser dito, que é por ti e ponto final. Há também pessoas que nos vão ajudando neste percurso. Eu acredito que estas companheiras que foste tendo com histórias semelhantes também ajudaram. A persistência vem muito de nós próprios, é verdade, mas se te tivesses que citar alguns nomes de que foram fundamentais para ajudar no teu percurso profissional, existem alguns nomes que se tornam fundamentais, convivem contigo até hoje? Quando tu me falas de ajudar, ou seja, eu estou aqui porque houve pessoas, obviamente, que pegaram em mim e acreditaram. Mas até digo como orientação, como conselheiro, percebes? Sim, posso dizer que aquela atleta que eu te falei, que é a Luísa, claro. Melissa, portanto, foi uma pessoa fundamental da minha vida, e embora a gente agora esteja um bocadinho afastada, a questões profissionais, pessoais, é a pessoa que eu sei que se não estou aqui, se não a tivesse conhecido. No Sporting de Braga, com certeza, com toda aquela experiência que tiveste. Sim, no Sporting de Braga houve 3 pessoas que me marcaram, ou seja, eu dou-me bem com muita gente, mas houve 3 pessoas com quem eu criei mais relação, desde o presidente, António Salvador, o Eduardo, que é o guarda-redes, que é de Mirandela também, pela postura dele, pela forma como ele, ou seja, eu olhava para ele como um exemplo. E depois o Mr. Carlos Carvalhal, na altura era o treinador da equipa principal, foi na altura do Covid, eu acompanhei mais um bocadinho de perto a equipa e foi alguém que eu me fui cruzando e que me foi dando os conselhos e a gente foi falando. Assim ajuda mais, não é? Manter sim. Essa tal persistência que tu tens. Quando tu estás envolvida com pessoas boas a fazer uma coisa que gostas... Eu acho que o truque é tu olhares... Ou seja, estás dentro do futebol, conheces muita gente, mas olhas para aqueles que são os exemplos, seja profissional ou pessoal. Eu acho que, essencialmente no Eduardo e no Mister, eu encontrei 2 exemplos, que é a forma como eles estão dentro do clube e aquilo que eles são fora do clube. Ou seja, são bons homens e bons profissionais, e como me entendi bem com eles, acho que foram as 2 pessoas, as 3, obviamente o presidente também me ajudou imenso, as 3 pessoas que mais... Pronto. E outras hão de aparecer. Espero que sim, tenham aparecido. Vamos ao próximo cartão? Sim. Pessoa responsável pela tua carreira, inspiração. És tu própria, desculpa que te diga. Depois de ouvir algumas coisas que me contaste da tua história pessoal. Sabes que ninguém entende muito bem a minha admiração pelo Cristiano, pelo Ronaldo. Sim, jogador de futebol, claro, muito admirado em Portugal. Mas eu passo-lhe muito esta responsabilidade, porquê? Porque na altura que eu estava mal, eu focava muito nele, ou seja, eu ia ao quiosque, pegava nos jornais onde tinham coisas dele, sobre a persistência dele, identificava-me muito com ele, continuamente ia para casa. É verdade, essa historinha influenciou muita gente, acredito. É bom quando a imprensa também partilha coisas positivas, sim, não só historinhas que vendam fácil. Eu nunca mais fui à minha casa, mas hei de ter lá de certeza, ou seja, eu tinha o meu quarto só coisas do Cristiano, aquelas coisas de inspiração, sabes? Motivação. E naqueles momentos difíceis que eu estava a viver, eu lembro quando saí de casa, quando me mudei para o Colégio de Freiras, eu levei algumas, aquelas mais que me tocaram mais, eu levei aquilo comigo. E então todas as noites eu tinha aquilo debaixo da almofada e nós tínhamos lá uma freira que é... Quando tu não acordavas a horas, ela ia lá com um balde de água, estás a ver, e atirava-te. Isto não é de filme, é real. Não, é mesmo real. Então a minha preocupação era que ela não me molhasse os meus papéis, que eu tinha recortado do jornal, que tinham aquelas inspirações que me davam. Portanto, ele acaba por ser muito, muito, muito responsável aqui, e por isso é que as pessoas... mas tu conheces a família, mas ele para mim será sempre o Cristiano, e será sempre... Não, admiras o atleta, ponto final. Sim, será sempre aquela pessoa que tem responsabilidade, porque eu agarrei muito... Sim, entendo. Agarrei muito à força dele que ele transmitia. Não, e é bom, olha, não seria algo que estava
planeado falar ao longo desta conversa, não tinha noção dessa tua ligação emocional, não é? No fundo, que também acaba por ser emocional a esta pessoa que é mundialmente apreciada, em vez de assim, ou não é só no país. Mas é importante passares aqui estas mensagens, até porque, de certa forma, conseguimos falar dele de outra forma, que nem sempre a imprensa o faz, e também porque eu acho que acaba por servir de exemplo do porquê nós hoje até estarmos aqui sentadas. Este programa não acontece por acaso, o Jogo de Palavras tem como intenção dar a conhecer carreiras, porque eu acho que os atletas devem se inspirar uns aos outros, servir de exemplo. E, portanto, percebo perfeitamente isso que contas do Cristiano, que é o que nós tentamos fazer aqui mesmo com o Jogo de Palavras também. Eu acho que a imprensa devia, às vezes, apostar um bocadinho. Eu acho que as coisas estão um bocadinho a mudar e a imprensa procura as polémicas, porque é isso que vende. Mas estas questões, como eu tive com ele, e é uma pessoa que eu conheço, eu convivo com a família dele frequentemente. Portanto, ele não deixa de ser a minha inspiração, eu não deixo de olhar para ele. Portanto, eu já estive com ele, sem exagero, pá, umas 15 vezes, e eu não consigo parar de olhar para ele, porque ele teve uma importância muito grande durante a minha fase difícil da minha vida. Portanto, ele foi o meu exemplo. Sem saber. Sem sequer saber. Sem saber, isso é que é engraçado, não é? Como acontece com tanta gente em diferentes profissões, em... É verdade. Nós precisamos de inspiração para nos superar e ir mais além, seja lá ela qual for, não é? Pá, e no fundo o percurso dele inspirou-te. Pá, imagina, eu ia treinar, sentia que o treino não me rendeu. Pá, eu tinha visto uma notícia dele que depois dos treinos que fazia não sei quantos abdominais, eu então imitava. Chegava a casa, fechava-me no quarto e imitava. Pronto, isto, quer queiras ou não, tem uma influência grande. Claro. E agora eu olho para ele, os anos já passaram, tenho a oportunidade de eu conhecer, mas eu não consigo, porque foi importante naquela fase da minha vida. Pronto, agarrei-me um bocadinho a ele, pronto. Epá, olha... Em momentos de, eu não vou dizer desespero, mas de algum desalento, cada um agarra-se àquilo que mais sentido lhe faz. Na altura, juntando a paixão do futebol com uma pessoa que era um exemplo também de superação, faz todo sentido. Vamos ao próximo cartão? Eu falo muito, não é? Não. Qual é a tua cor favorita? Diria o branco, pela paz, pela tranquilidade. Aquela calma, que é claro, que transmite. Me transmite. E que nós precisamos, né, deste mundo maluco de dia a dia, muitas vezes. No futebol, principalmente. Para além da tua modalidade, de que outra gostas mais? Esta é fácil, atletismo. Atletismo, claro, foi por aí que começámos a nossa conversa, que achei interessante perceberem que também já estiveste ligado ao atletismo. Posso-te ajudar, que estes estão um bocadinho longe? Bora. Atleta e treinador de referência. Já disseste. Também é fácil, atleta é o Cristiano. Treinador, vou-te dizer o Mr. Carlos Carvalhal, porque para mim, pronto, é o exemplo daquilo que é um bom profissional e um bom homem. Embora eu tenha já conhecido muitos treinadores, acho que foi ele que mais me marcou pela postura, pronto, que ele tem. Próximo cartão. Bora. Qual é a tua música, a banda preferida? Olha, eu não tinha nenhuma. E há um mês atrás eu fiz... Ou género de música? Eu não tinha nenhuma. Eu ouvia o que estava no rádio, pronto, o que os meus colegas punham no balneário, mas há pouco tempo atrás eu fui ver os Coldplay e fiquei apaixonadíssima. Pois, toda a gente diz que aquilo é um concerto, não há como ficar indiferente, não é? E posso-te dizer que agora é uma das minhas bandas preferidas, porque eu tenho ouvido com muita frequência e tenho seguido bastante. Então, olha, vou-te dizer assim, houve o primeiro álbum dos Coldplay e depois tu vais dizer assim, meu Deus, nem parece a mesma banda. É sério? É o desafio que te lanço, já gostas de Coldplay. Combinado. É engraçado fazer esse percurso daquilo que está para trás. A nossa conversa está mesmo a fechar, Daniela, mas eu ainda gostava de te fazer uma última pergunta. Do tempo que jogavas, que já lá vão uns anos, para este em que agora atuas mais como empresária, não é? No mundo do futebol, que diferença, e sabemos que há uma evolução positiva, que diferenças tu notas realmente de o antes e depois, digamos assim? Olha, em tudo. Primeiro, porque na altura a gente treinava à noite, às 9 da noite, tinhas que pagar para jogar, como eu já te disse, não tinhas transporte, tinhas que te desenrascar, não tinhas um balneário só teu. Agora todas as equipas femininas, por norma, têm o balneário só delas. Tudo um bocadinho, a visão que tens, tu vais na rua, hoje em dia tu vais eu não tanto, não é? Mas até a mim me acontece, e se tu for jogadora do Braga, se for jogadora do Benfica, as pessoas conhecem-te, isto não acontecia há uns anos atrás, não é? Quer dizer que já também uma assistência, não é? Sim, eu acho que a Federação Portuguesa de Futebol tem feito um trabalho
incrível. Obviamente que não perfeito, porque as coisas estão a crescer e há coisas que têm que se melhorar, mas acho que a grande responsável disto é a Federação Portuguesa de Futebol, obviamente, em nome da professora Mónica Jorge, porque nestes últimos 10 anos isto tem tido uma diferença abismal e está cada vez a crescer mais, e acho que podes não atingir o nível dos homens em termos financeiros. Também o histórico ainda é curto, não é? No que diz respeito ao futebol feminino. Mas eu acho que em termos de visibilidade e de acompanhamento nós vamos conseguir lá chegar. Algo me diz que sim. Em termos financeiros acho muito difícil, até porque estamos a falar de muitos milhões e de muito dinheiro, mas acho que em termos de visibilidade e de... Quantos mais adeptos se interessarem pelo futebol feminino, toda essa realidade muda? Sim, e não é? Tu vês cada vez porque mais. É um negócio, não é? Sabemos. Sim, tu vês cada vez mais isso a acontecer frequentemente, estádios cheios. Agora vamos ter o Mundial Feminino, a Sport TV vai transmitir todos os jogos, é uma coisa impensável, que isto nunca aconteceu. Portanto, há interesse, as pessoas começam-se, a comunicação social também, a interessar muito no futebol feminino, e eu acho que em termos de visibilidade nós vamos lá chegar. A Federação já oferece também muitas boas condições, está a ajudar muito nisto, apoios aos clubes, e isso vai continuar a crescer, e eu acho que nós vamos... Pois, não vamos parar agora, não é? A máquina ligou. A máquina está ligada. Percebi. E agora... imparável. Daniela, ainda bem. Muito obrigada pela tua simpatia. Obrigada eu. Gostei muito desta nossa conversa. Quem sabe venhas cá depois falar sobre o Mundial Feminino. Quem sabe. Quem sabe, era uma conversa já fui convidada. Engraçada. Já? Já. Olha, então, quem sabe, vamos nos encontrar brevemente. Okay. Daniela, até uma próxima. Obrigada. Já sabe que esta e outras conversas pode seguir nas nossas redes sociais, também no site oficial do Atleta Canal. O Jogo de Palavras vai voltar.